Trânsito e mobilidade é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. O Papo Dinâmico está no ar e nós vamos falar hoje de trânsito e mobilidade, né? E toda terça-feira, 9h30 da noite, estamos aqui também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, também no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje, trânsito e mobilidade é o nosso tema que vamos debater aqui com o Horácio. Horácio da SMT. Você é diretor de que lá, Horácio? Eu sou gerente de educação. Gerente de educação. Isso, é. O Horácio, na verdade, ele veio representando o secretário, que é o Horácio Melo, que é o xará dele, né? E então houve uma mudança assim de última hora e desse modo, então, nós estamos nos adaptando aqui, digamos assim, ao roteiro do nosso programa em decorrência dessa alteração. Mas é um prazer imenso, você já esteve aqui conosco, já participou conosco, já conhece a nossa dinâmica e sempre temos uma alegria enorme de recebê-lo aqui, viu, Horácio? Então seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, aqui representando o nosso secretário, Horácio Melo, que é um secretário que tem um enorme currículo na área de trânsito, né? Foi diretor do Departamento Estadual de Trânsito durante muito tempo e agora está contribuindo com todo o conhecimento dele, que é vasto, para a nossa cidade. Então, ele já estava lá na gestão do Íris Rezende, né? Sim, ele entrou na gestão do prefeito Íris, ficou nos últimos 4 meses, acredito, 4, 5 meses, e ele foi a secretário executivo, agora na gestão do prefeito Rogério Cruz, e com a saída do Pedro Chaves, ele assumiu a secretaria. Ok, porque houve uma mudança, a administração começou com um formato para o prefeito Maguito, né, que Exato. Infelizmente a Covid o levou, né? E aí depois teve um rearranjo, né, na gestão e aí ele assumiu definitivamente como secretário titular. Isso, perfeito. O Horácio aqui, como é que eu vou diferenciar esse Horácio do Horácio Melo? Você é Horácio? Ferreira. Horácio Ferreira. Horácio Ferreira. Então, o Horácio Ferreira, nós estamos falando do Horácio Melo, que é o secretário, não é isso? Exato. E você é gerente de educação? Gerente de educação de trânsito. Tá. Como é que é a educação de trânsito? A educação de trânsito é na base da multa mesmo? Olha, a multa ela tem o seu poder disciplinar. A multa ela tem o seu poder educativo. Mas a gente preza para que antes de chegar a esse ponto, porque esse não é o ponto principal de uma fiscalização do trabalho da nossa secretaria. O principal objetivo nosso é justamente fazer esse trabalho de educação de trânsito, orientar. Esse é o nosso principal projeto. Para aí então, caso a pessoa não corresponda a essa atuação da educação, receber, né, a multa. Mas esse não é o propósito principal nosso. Agora, o Código Brasileiro de Trânsito, ele é cheio de regrinhas que a pessoa tem que cumprir. Não é fácil cumprir tudo aquilo, principalmente porque a cidade muitas vezes se enche de fiscais, de radares e tal. É praticamente impossível a pessoa não levar multa. Tem gente que consegue passar um ano todinho sem levar uma multa? Tem gente. Eu nunca levei. Eu confesso que eu faço um maior esforço. Eu nunca fui autuado. Nunca? Eu nunca fui autuado. Mas você não tem veículo, então não tenho veículo. Eu nunca fui autuado. Nunca recebi uma multa, né? Nunca tive esse problema com relação à autuação. Nunca tive. Nós temos o comportamento da cidade é um comportamento muito dinâmico. O comportamento do Código de Trânsito não é diferente, porque a dinâmica do trânsito exige justamente uma roupagem dinâmica também da nossa legislação de trânsito. Nós tivemos o nosso Código de Trânsito, ele foi sancionado em 1997. Ele entrou em vigor em 1998 e desde então já sofreu 39 alterações. 39 leis alteraram o Código de Trânsito. E a mais recente, antes de ontem, foi sancionado, né, foi publicado no Diário Oficial uma medida provisória
que já está alterando algumas coisas do Código de Trânsito que recentemente já foram alteradas. Então, a legislação de trânsito ela é muito dinâmica, justamente para acompanhar o dinamismo que nós temos também na via pública. Hoje, nós temos cerca de 1.270.000 veículos em Goiânia para 1.500.000 habitantes. Nós estamos uma média de 0,82 veículos por habitante. 0,82. Quase um veículo por habitante. Quase um veículo. Ô, Horácio, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. Eu quero falar disso mesmo, dessa questão de multas e multa como fator de educação ou não, né? E também as ações de educação que a Secretaria de Mobilidade Urbana está fazendo e que você está aqui para dizer para nós. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje estamos falando de trânsito e mobilidade com Horácio Ferreira, que é gerente de educação de trânsito lá da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, porque é a antiga SMT, né? Antiga SMT. Era AMT, SMT e agora, como é que é a sigla? SMM. SMM. Isso. Ah, ok. Agora é Secretaria Municipal de Mobilidade. Mas qual é a sua formação? Você é engenheiro de trânsito, você é pedagogo, que você cuida de educação e cuida de trânsito. Na verdade, eu sou teólogo. Você é teólogo? Eu sou teólogo. Minha formação é bacharel em teologia aqui na PUC. Fui aluno aqui da PUC. Nossa. Durante algum tempo, né? E depois eu dei aula em um seminário aqui em Goiânia de Ciências da Religião. Depois eu fui trabalhar na área de trânsito. Mas você chegou a fazer mestrado em Ciências da Religião? Porque nós temos um mestrado em Ciências da Religião. Tem. Eu quase fiz o mestrado, mas na época não foi possível em função de uma pós-graduação que eu estava fazendo, né? Sou pós-graduado em docência universitária, pós-graduado em Direito e Gestão de Trânsito, sou técnico em logística e transporte Então de você cargas. pode falar com muita propriedade para o sujeito que corre muito. Olha, se você correr desse jeito, você vai chegar muito mais rapidamente lá no seu destino final. Com certeza. Então, quais os principais desafios que você vê hoje para o trânsito em Goiânia? Olha, nós temos uma cidade que ela está crescendo francamente. Uhum. Ela é um crescimento rápido, é um desenvolvimento que Goiânia está tendo nos últimos anos. E o crescimento da cidade, ele acaba também gerando um crescimento de necessidades e de ajustes na área de trânsito e na área de transporte. A cada polo gerador de trânsito que é criado dentro de Goiânia, existe do poder público intervenções que são necessárias para garantir a segurança viária. Então, em um trânsito que está em evolução, um trânsito que é crescente, um trânsito que exige uma demanda, uma cidade que exige uma demanda muito grande do trânsito, do transporte, então as medidas elas precisam ser preventivas e corretivas, porque o surgimento de desafios, eles são diários. E isso faz com que o poder público e a população, eles ficam sempre na mesa de uma negociação, vamos assim dizer. Por quê? Porque exige a necessidade da população e uma demanda muito grande do poder público para dar assistência. Então a gente percebe que a cidade ela vem crescendo uma velocidade alta, né? E o poder público precisa também estar acompanhando isso. E é isso que a prefeitura, dentro dos órgãos competentes, tem trabalhado para dar essa assistência à altura. Pois é, o atual plano diretor de Goiânia,
na parte de mobilidade, ele fala lá que o poder público deverá priorizar primeiro o pedestre, o ciclista e depois o transporte coletivo. Mas, por exemplo, em Goiânia, a gente não vê que o pedestre e o ciclista é priorizado. Existem algumas ciclovias, mas elas começam num local onde a gente não sabe por que começa ali e termina num outro local que também não dá sequência, né? E o que inviabiliza, por exemplo, a pessoa sair de um ponto a outro só se ele morar ali naquele trecho onde tem a ciclovia. E o pedestre, bom, tem as faixas, tem tudo isso, mas se o cara facilitar na faixa, ele é atropelado, né? Porque não há uma devida educação. Eu mesmo me arrisco a entrar numa faixa enquanto o motorista não para e fala, passa, né? E esse meu ainda fica olhando assim para ver se ele realmente não está querendo fazer uma pegadinha comigo e me atropelar. E o transporte coletivo é péssimo, né? Em Goiânia. É difícil a pessoa deixar o seu transporte, né, individual, pessoal em casa e ir no transporte coletivo, porque o transporte é muito ruim, é muito cheio, ainda mais nesse período de pandemia é complicado. Então, como é que a secretaria está encarando isso, se é verdade essa leitura que eu faço, e como ela está se organizando para contribuir, para melhorar, digamos, isso é, para atender justamente essas prioridades definidas no plano diretor? Esse é o desafio da nova gestão, tanto do prefeito Rogério Cruz, quanto também do secretário de Mobilidade, Horácio Mello. Esses desafios, eles são reais, esses desafios, eles existem, e o que nos cabe é justamente fazer o enfrentamento deles à altura. O que está ocorrendo? Agora, por exemplo, no mês de maio, nós estamos desenvolvendo uma campanha que foi dado o início dela há muitos anos atrás. Agora nós estamos recuperando essa campanha, que é a campanha de respeito à faixa de pedestre. O secretário até disse recentemente numa entrevista que existem 2 cidades no Brasil que têm um respeito à faixa de pedestre. Uma é Brasília, o outro é Goiânia. Apesar das constantes dos constantes desrespeito que nós temos na faixa de pedestre, ainda nós paramos para o pedestre na faixa. O que nós estamos fazendo agora, por exemplo, no mês de maio, Maio Amarelo, é justamente fazer essa retomada de valorização do pedestre na faixa de pedestre e levar o condutor a respeitar o pedestre na faixa de pedestre, dando a ele o direito de cidadania, porque respeitar a faixa de pedestre é muito além de um simples ato de respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Eu sempre falo isso em sala de aula, que respeitar a faixa de pedestre é um ato de cidadania do condutor para com o seu próximo. Se a pessoa respeita por causa da multa, ele está fazendo um respeito externo, uma obediência objetiva, digamos assim. Como é que eu diria? Ele está respeitando a faixa de pedestre para não ser multado. Isso. Ele não interiorizou a norma, ele não interiorizou o valor da norma. Não é uma atitude moral, é uma atitude jurídica, mas não é moral. Exato. E o Código de Trânsito ele é baseado nessas 2 colunas, sim, na estrutura jurídica e na estrutura moral. Perfeito. Então, nós estamos justamente resgatando essa atitude moral para que ele possa respeitar, entendendo o valor do ato dele. Não o valor do desrespeito ao ato, mas o valor do ato dele. Então nós estamos trabalhando nisso. É uma campanha que nós começamos agora, no mês de maio. Não tem tempo para parar a campanha. Como é que está sendo feita essa campanha? Que eu lembro uma vez vocês faziam campanha com atores na rua, ensaiando situações de trânsito, assim. E isso, com a pandemia, provavelmente vocês não estão tendo condições de fazer isso. Então, nesse momento, como é que está sendo feita essa campanha? Essa campanha ela está sendo realizada com os agentes de trânsito permanecendo nas faixas, nos principais pontos onde existe um maior número de pedestres para facilitar a travessia. Nós estamos colocando sobre as faixas, ou próximo às faixas que não são semaforizadas, nós temos colocado uma faixa de lona em cima da faixa, dizendo: nós paramos na faixa em Goiânia, aqui nós respeitamos a faixa de pedestre. Isso justamente para valorizar aquele que está parando e o pedestre, o pedestre ter a segurança, que o senhor acabou de falar, que às vezes não tem em fazer a travessia.
Isso nós estamos orientando o condutor a ele parar na faixa de pedestre. E volto, é um trabalho que será contínuo. Além disso, nós temos a Secretaria, a Prefeitura, ela está envolvida dentro desse programa. Nós temos a Secretaria de Cultura, que está desenvolvendo peças de teatro nas faixas em alguns dias da semana, para fazer essa valorização do pedestre e também fazer a valorização do condutor que respeita, porque esse também tem que ser valorizado, que é uma atitude a ser seguida. Então, sobre faixa de pedestre, nós temos essa frente, essa demanda que nós estamos dando. Sobre as ciclovias, nós temos mais de 140 quilômetros de ciclovias em Goiânia e existe um projeto, um programa para repaginar essas vias que recebem a ciclofaixa, ciclovia ou ciclorotas, justamente para adequá-las, para deixá-las um espaço que dê para o ciclista a segurança de usar. Então, são mais de 140 quilômetros, vai ser ampliado. Nós estamos em uma parceria com a Faculdade Federal para que possa levantar outros projetos. Você falou federal, mas a gente pega aqui, nós estamos no setor universitário. Tem a ciclovia aqui da Avenida Universitária, que vai até a Praça da Bíblia, não é? Mas seguindo para o lado da UFG, o Campo Samambaia, descendo ali na Independência não tem, né? Então não tem aqui no Negrão de Lima, não tem no Jaó, no Santa Genoveva, lá no Itatiaia, quer dizer, no Jardim Guanabara, e enfim, até lá no Campus 2 não tem ciclovia e certamente é um trânsito aqui que poderia muita gente utilizar para ir para a universidade ou vir para Goiânia para trabalhar, né? E isso não é feito porque falta ciclovia nesse trecho aí. E é uma demanda que a Federal já nos passou, isso inclusive já tem proposta para ser executada nesse projeto, e é algo que estuda-se justamente a implantação, por isso a expansão. Existe a necessidade, o secretário ele entende da necessidade de ampliar, repaginar o que existe para adequá-lo, como o senhor bem disse. Existem alguns pontos que acabam ficando conflituoso em entender de onde que está indo, para onde que vai. Existe uma lógica, sem sombra de dúvida, pela execução que foi feita, mas, como eu disse, como o trânsito é muito dinâmico, as mudanças no trânsito acabam também sendo necessário fazer essas alterações da malha. De ciclos. E aí é onde que vai entrar os outros projetos, os novos projetos para a implantação de novos trechos, de ciclovias. Ok, eu vou fazer uma pergunta no próximo bloco, né? Eu vou fazer agora, mas você responde no próximo bloco. A questão das multas. Eu quero voltar à questão das multas, das infrações de trânsito. O que ocorre? Até pouco tempo, antes dessas... o governador Ronaldo Caiado acabou fazendo isso, ele eliminou, diria assim, suspendeu aqueles radar móveis. O radar móvel que pegava o motorista de surpresa, principalmente nas rodovias, se o caso é mais área urbana. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, sobre esse radar móvel que mata o motorista de raiva. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós estamos falando de trânsito e mobilidade com o Horácio Ferreira, que é gerente de educação da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Goiânia. Então, eu te fiz uma pergunta, porque assim, na cidade também tinha, não sei se ainda tem, né, os radares, às vezes não era, tinha um radar móvel também, na Marginal Botafogo sempre tinha um radar móvel. Continua tendo esses radar móveis? Não, lá na Marginal agora tornou-se fixo. Hoje nós temos, se não me falha a memória, são 4 aparelhos que fazem a nossa fiscalização ali na via.
Pois é, o governador Ronaldo Caiado, quando assumiu, ele disse que tirou, não sei se tirou porque eu não andei verificando isso aí, mas ele disse que tirou os radar móvel porque pegava o motorista de surpresa, quer dizer, deveria ter um radar fixo com sinalização para o motorista, quando chegar próximo ali, reduzir a velocidade e tal. Depois que passasse, ele podia acelerar sem problema. Como é que você vê isso, essa questão do radar móvel? Ele é válido, ele é educativo ou ele é só arrecadatório mesmo? Olha, essa é uma situação bem interessante, porque quando a gente fala sobre velocidade, nós estamos falando de um fator e de um cenário onde ele extrapola a cidade de Goiânia, o estado de Goiás, inclusive as fronteiras do Brasil. Porque a velocidade é hoje o fator que é preponderante na maioria dos acidentes de trânsito graves, na maioria dos acidentes de trânsito com vítimas graves e as vítimas fatais. Aqui em Goiânia, 60% dos acidentes de trânsito que vem o condutor ou o passageiro ou envolvido a óbito, a velocidade, ou ela é preponderante ou ela é fator secundário. Então nós estamos falando de um fator que é um grande gargalo hoje, é um grande desafio para os gestores de trânsito. Em todos os países que diminuíram, que reduziram o número de severidade em acidentes de trânsito, que diminuíram o número de mortes, que diminuíram o número de acidentes graves, fizeram uma gestão contundente, séria e sistemática de velocidade. Por quê? Porque esse é hoje um principal fator. Quando você diz fizeram uma gestão séria de velocidade, significa uma gestão de fiscalização mesmo e autuação de quem estava descumprindo. Que envolve a fiscalização. Pois é, mas depois que deu uma afrouxada, por exemplo, porque geralmente não fica assim todos os dias de todos os meses do ano os fiscais ali. Geralmente tem uma temporada que se faz isso. Depois que cessa essa temporada, que o pessoal relaxa um pouquinho, o condutor continua, digamos assim, os índices, né, continuam diminuindo, se mantém baixos ou não adianta? Afrouxou a fiscalização, o pessoal volta a descumprir de novo. Em tese, se não houver a fiscalização, acaba aumentando os números. A gente percebe isso em muitos momentos que nós temos em feriados prolongados. Então a multa não é educativa? Ela é educativa, porque a multa... O cara não aprende, como é que é educativa? Mas aí é que está, porque ela é um processo. A multa ela tem um processo. Ela controla, ela reduz, digamos assim, a velocidade, as consequências da velocidade, mas ela só tem eficácia enquanto funciona, enquanto tiver multa, enquanto tiver alguém fiscalizando e multando. Porque ela não educou, porque parou de fazer isso, o povo volta a correr de novo. Mas é porque, na verdade, a multa ela tem um processo. A multa em si, ela não é apenas... por isso que eu disse que ela tem o seu poder disciplinar e tem o seu poder educativo. Não são todas as pessoas que recebem uma manifestação de educação de trânsito que também é educada. Se a gente for pensar dessa forma, a educação também não funciona, porque a educação ela tem o seu poder. Sim. Então, agora, a multa ela também tem o seu poder educativo. Agora, existem condutores, sem sombra de dúvida, que para esses, tanto faz ele receber uma penalidade de R$200, de R$1.000. Agora, nós temos uma legislação onde ele retira esse condutor, que é o infrator contumaz, da via pública. E a penalidade é o caminho para que isso aconteça. Porque um condutor que ele chega hoje, com as novas regras, que ele chega hoje a cometer uma infração gravíssima, ele vai ter com 30 pontos a sua CNH, a suspensão da sua CNH. Essa suspensão vai fazer o que com ele? Vai tirá-lo da via por 6 meses e ele terá que fazer um curso de 30 horas para que ele possa voltar a ter o direito da sua CNH em via pública. Esse curso ele é ministrado pelo Detran? Ministrado pelo Detran. Então a sua gerência não entra nesse curso aí de qualificação de um infrator contumaz? Não. Minha gerência não. Então a área que se atua de educação, você tem indicadores que mostram que o povo se tornou mais educado que a sua ação? Sim, por exemplo, em Goiânia nós tínhamos um problema sério de cinto de segurança.
Hoje a gente percebe que a permanência do agente da autoridade de trânsito na via pública, podendo fazer o auto de infração, as constantes campanhas que nós realizamos sobre o cinto de segurança, hoje o condutor em Goiânia já anda com o cinto de segurança. Agora nós temos uma outra etapa, olha para você ver como é o processo de educação. O condutor hoje, ele já anda com o cinto de segurança, mas não basta ele andar com o cinto de segurança. Ele também precisa cobrar que todos os passageiros coloquem o cinto. Então, olha aí, nós vencemos uma etapa e agora nós temos outra. Fazer com que o condutor, ele também cobre dos passageiros o uso obrigatório do cinto. Porque um passageiro sem cinto de segurança, em caso de acidente de trânsito, essa pessoa, esse passageiro, ele pode vitimar todos os outros dentro, inclusive ele. Então, olha a importância do processo. O processo de educação, ele leva realmente tempo, às vezes até uma geração, para que seja absorvido esse processo. E a fiscalização é o complemento da educação. Não existe nenhuma campanha de educação para o trânsito, isso a gente percebe na Espanha, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, na Inglaterra. Todos esses países que têm um processo de educação do trânsito, campanhas fortes, eles têm campanhas fortes, mas têm também uma fiscalização forte. Porque aquele que não recebe e não absorve o processo educativo, o processo de fiscalização vai envolvê-lo. Eu tenho colegas que às vezes viajando para fora, eles falam bem assim, olha como é o respeito no trânsito lá nos Estados Unidos, um exemplo, né, que geralmente pessoas vão e lá você, se cometer uma falha lá, você fica preso, você não sai, olha a questão da repressão, né, do poder da penalidade que causa. Lá respeitam. Sim, o sentimento de penalidade. De punidade, né? Porque aqui no Brasil existe o sentimento de impunidade, isso, né? Mas o que a gente vê também nesses países são estradas muito boas e com possibilidade de velocidade bem maiores do que aqui, né? Como em São Paulo, por exemplo, tem vias lá que você anda a 130 por hora, né? Então isso também diminui a necessidade do cara correr muito. Porque a gente vê em algumas vias aqui que coloca a velocidade de 40 km, mas por que 40 km? Você vai ali andando com 40 km, até parece que está devagar, né? Parece que nem está andando, né? Parece que baixa a velocidade assim justamente para o cara extrapolar e ser multado. Então não me parece, em muitos casos, que aquele limite de velocidade é necessário, né? Que poderia ser um pouquinho melhor e às vezes faz isso, né? Então parece que a sensação que a gente tem é que não é um limite necessário e que foi colocado daquele jeito ali justamente para o cara não aguentar, extrapolar e ser multado. Sim, a sua pergunta, a sua colocação me leva à oportunidade de explicar um fato que nós temos aqui no centro de Goiânia, que é a Zona 40. A Zona 40, ela tem ali na Avenida Araguaia, parte da Paranaíba, Tocantins e ali a Praça Cívica. 40 quilômetros. 40 km por hora. Eu participei na época do processo de implantação da Zona 40. Ali nós começamos a ter uma morte em um ano, 2 mortes no outro ano, 3 mortes no outro ano. Quando em 2016 houve a implantação da Zona 40, que é um dos processos, inclusive é um processo que está em um manual da OMS de gestão de velocidade urbana, onde é necessário reduzir a velocidade para controlar os seus usuários da via pública, seja de pedestre a condutores de ônibus, por exemplo. E desde a implantação em 2016, nós tínhamos cruzamentos em Goiânia com o maior índice de severidade da cidade entre os mais de 800 bairros que nós temos. 3 vias dessas que mais existia atropelamento estava justamente na Zona 40. Então tá, desculpa aí meu equívoco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos esclarecer mais coisas sobre o trânsito de Goiânia. Vamos ver as obras, né, que estão sendo feitas aí na cidade para melhorar o trânsito. Daqui a pouco a gente volta.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos conversando aqui com o Horácio Ferreira, que é gerente de educação de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Como é que é? SMM, Secretaria Municipal de Mobilidade. SMM, ele que está representando aqui o secretário, que é o Horácio Melo, o xará dele, certo? Então, as obras. Ali nós temos ali o viaduto da 136 com a Marginal Botafogo, que ficou pronto o viaduto, mas ainda falta fazer aquelas saídas, entradas laterais e a sinalização também, né? Sim, a obra é uma obra grandiosa, ela é uma obra que exige um investimento de mão de obra, de repaginação do setor. Então nós temos ali a mudança de vias que dão acesso ao viaduto, de vias que saem do viaduto. Então é uma demanda, é um viaduto que faz o cruzamento de duas vias importantíssimas em Goiânia, Marginal Botafogo com Jamel Cecílio, saída para 020, uma das principais saídas que nós temos. Então, realmente ali nós temos uma demanda, foi liberado parte do projeto e nós estamos caminhando aí para que seja liberado. Eu sei que é outra secretaria que cuida disso, a parte de infraestrutura ali, mas você deve ter notícias de quando é que eles pretendem terminar aquele prolongamento? A Marginal Botafogo tem um prolongamento que vai até, não sei até onde ali. Ela vai chegar ali próximo da Redenção. Próximo da Redenção. Vai Você chegar tem ideia de quando fica pronto aquele trecho? Olha, as obras estão avançadas, inclusive parte da pista, inclusive já está pavimentada, já está sinalizada. Acredito que muito em breve seja feita a liberação. Pelo andamento das obras que nós estamos vendo no local. E vai melhorar o trânsito? Pode-se prever uma melhoria no trânsito, pelo menos essa ligação entre norte e sul de Goiânia? Sim, porque nós estamos falando ali de um cruzamento da Marginal Botafogo que dá acesso a Jamel Cecílio e que muitos usuários da via acabavam por, ali naquele cruzamento, acessar o setor Pedro Ludovico e a Vila Redenção. Então, com a projeção da Marginal, né, o prolongamento dela, acaba que aqueles que querem entrar direto no setor Pedro Ludovico, na Vila Redenção, saem adiante de um cruzamento onde que somente realmente quem vai para Jamel Cecílio na região leste, saída para Caldas Novas, Cristianópolis, né, e que acaba interrompendo o trânsito. Quando eu tiro esse trânsito do setor do cruzamento, então esse cruzamento facilita para quem está passando. Isso melhora sobremaneira o trânsito no local. Com certeza. Agora, a Goiânia está passando ainda, eu acho que ainda tem muitas ruas sendo recapeadas, né, em Goiânia. A parte de sinalização dessas vias recapeadas é da SMM? Sim. Da Secretaria de Mobilidade de Goiânia. E quando é que vocês pretendem terminar essa sinalização toda? Porque tem muitas vias que ainda não estão sinalizadas. Na verdade, tem muitas vias mesmo e podem, de repente, surgir mais, porque o projeto de restauração do pavimento asfáltico, ele não parou, ele será dado continuidade, porque nós temos um prazo. Os bairros, as ruas que ainda não tiverem esse recapeamento, elas poderão, quer dizer, é possível os moradores, por exemplo, se unir, pedir à prefeitura para recapear alguma rua? Porque o que acontece em alguns bairros em Goiânia? Teve uma época aí que o Nion Bernays era prefeito de Goiânia, o saudoso Nion Bernays, e ele resolveu asfaltar a Goiânia inteira, só que a maioria dos bairros não tinha esgoto, não tinha água nem esgoto. Então ele fez um asfalto, uma faixa de asfalto no meio, assim, e deixou um canto de lá, um canto de cá, para fazer as galerias de água e de esgoto. E aí muitos bairros, inclusive, não tinha casa. Aí o pessoal foi construindo aí veio a rede de esgoto, veio a rede de água, e o pessoal foi construindo e foi recortando esse asfalto. E aí a prefeitura veio depois e foi tampando, né, fazendo aquela operação tapa-buraco. Então as ruas são um verdadeiro remendos, né? E essas ruas, muitas delas, eu ando por aí e vejo que muitas delas não estão. Eu vejo isso aqui na Vila Nova, no Negrão de Lima, no setor universitário. Essas ruas, as principais, foram recapeadas, mas essas ruas mais laterais estão cheias de buracos desse tipo.
não é bem buraco, o asfalto bem comprometido, assim, parecendo uma rua de paralelepípedo. É possível os moradores solicitarem à prefeitura? É claro que não é a sua área, porque você faz sinalização, a SMT não, a SMM faz sinalização, mas como você faz parte da prefeitura e está bem por dentro, é uma pessoa muito entrosada dentro do governo, certamente poderia nos dizer alguma coisa sobre isso. Os moradores podem se mobilizar e pedir para aquela rua ser recapeada? Sim, sem sombra de dúvida que pode. A prefeitura está aberta para isso. Nós temos... Quer dizer, pedir pode, não sabe se leva. A questão é que nós temos hoje existente. E a programação que existe hoje, ela não contempla apenas as vias principais, elas contemplam os eixos principais, mas também as transversais, que são essas pequenas vias que acabam comprometendo o acesso a essas vias principais. Então, a prefeitura está atenta a essa questão, que não são somente os eixos que são necessários fazer uma renovação asfáltica, mas também as vias que dão acesso a esses eixos. Entendi. Nós temos Campinas, nós temos várias vias, por exemplo, que estão recebendo, Vila Nova está recebendo, o setor universitário está recebendo. Então, são vias que dão acesso aos principais eixos, mas que contemplam o programa de fazer uma renovação, a revitalização do pavimento asfáltico. A gente viu aí algumas grandes obras que, desde a gestão Iris Rezende, estavam sendo feitas, que são esses corredores de ônibus e tal, como esse sul-norte, norte-sul, passando ali, que passa pela Goiás e tal. São eixos grandes que impactaram muito no trânsito, porque teve muita interdição no trânsito, desde lá do balneário até depois do setor Pedro Ludovico e tal. Esses corredores, uma vez prontos, eles vão melhorar o trânsito ou vão piorar o trânsito? Porque eles pegam uma faixa importante da via, né? Vão, mas eles vão melhorar bastante o trânsito, porque nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão de ônibus, né, a qualidade e tudo. E um dos fatores que ele favorece a qualidade no transporte coletivo é justamente o tempo de viagem. E quando nós falamos de uma via onde aqui o ônibus ele terá um trânsito preferencial, um trânsito exclusivo, sem muitas interrupções, isso favorece o tempo de viagem. Isso favorece para o usuário, favorece o trânsito, favorece a empresa prestadora de serviço, porque os ônibus ficam em menor tempo dando as viagens. É possível trabalhar aumento de ônibus ou aumento de viagens. Então, uma obra como essa, ela favorece grandemente a mobilidade urbana, ela favorece grandemente o deslocamento de pessoas que fazem uso desse tipo de serviço. Quais obras assim que mais impactam no trânsito, mais melhoram, digamos, as condições de trânsito? Viaduto, corredor de ônibus, o que mais que melhora significativamente o trânsito mesmo, a mobilidade urbana? Eu diria que seria a somatória de fatores. Nós temos os corredores exclusivos ou preferenciais de ônibus que são essenciais. Obras assim, não tem como, às vezes eu até já ouvi falar assim, falta mais ônibus. Não adianta colocar mais ônibus, eu preciso colocar, é necessário fazer estruturas onde esses ônibus vão andar com maior liberdade. Então, criar faixas exclusivas, corredores para os ônibus, isso é importante para uma cidade que pensa mobilidade. O favorecimento do transporte em massa, do transporte coletivo. As outras intervenções, como viaduto, faixas exclusivas para determinados veículos, como a bicicleta, o favorecimento da bicicleta em detrimento a outros modais, isso também é mobilidade e faz parte de um processo de planejamento, de reestruturação de uma cidade, quando nós pensamos em um espaço urbano seguro para o condutor, para o pedestre. Como você vê a solução metrô para Goiânia? Olha, o metrô em Goiânia eu não consigo visualizar. Eu confesso para você... Em todo lugar assim que tem
mobilidade de massa, tem metrô. Né? A gente vê nos grandes aeroportos do mundo, as pessoas saem de um terminal para o outro de trem, né? De trem. Nos parques temáticos do mundo inteiro, né? Tem trem para transportar as pessoas e tal. Até nos parques temáticos do Steven Spielberg tem trem circulando, né? E aqui em Goiânia tem esse negócio de que metrô não funciona em Goiânia, que não é necessário metrô em Goiânia. Não consigo entender porque não é. Não precisa ser aquele metrô subterrâneo, que é muito caro, mas por que não pode fazer aéreo? Então, eu acredito que Goiânia, essa é uma opinião agora minha sobre essa estrutura. A Goiânia, ela precisa de ter uma estrutura viária para receber um modal como esse. Eu acredito que hoje no centro urbano, que a gente chamou no grande centro, eu não acredito que haja espaço. Eu penso que o espaço para um transporte sobre trilho é importante e eu penso que ele pode fazer aquilo aonde o ônibus não consegue ir, que é fazer justamente o trabalho intermodal do transporte. O ônibus leva até aqui o trem continua ou vice-versa. Eu acho que isso é importante. Dentro do centro urbano de Goiânia, é uma opinião minha, eu não vejo justamente pela estrutura que se tem o centro. Nós temos vias hoje para receber o BRT, a gente percebe as intervenções que foram necessárias fazer. Como que seria isso dentro de uma estrutura para receber um transporte sobre trilho? Acho que é viável, só que dentro do centro urbano, penso que os desafios serão bem grandes, né, para que essa estrutura possa ser instalada. Pois é, Horácio, essa questão do metrô, eu não vejo um metrô, por exemplo, sobre a superfície, eu vejo um metrô elevado. O Japão fez isso para as Olimpíadas, colocou o metrô lá em cima, passando às vezes até por cima de prédio. Por que não poderia fazer? Eu acho que ficaria até mais barato, porque as obras que foram feitas na Avenida Goiás, por exemplo, ficaram caros, ficaram baratos. Se fizesse pilares ali, atravessasse um trio por cima das árvores ali, mantinha as árvores e implantava o metrô. Eu acho que ficava até mais barato do que fazer toda aquela obra que foi feita ali. Então, eu penso que por eles terem colocado hoje esse modelo, que é o modelo do BRT, com certeza eles pensaram a viabilidade de ser possível ou não o transporte sob trilho. Então, eu acredito que o transporte sob trilho, ele é importante, ele tem uma tarefa muito peculiar dentro de um centro urbano, sem sombra de dúvida, mas eu acredito que esse transporte sob trilho, ele necessita de uma estrutura dentro do centro urbano que hoje, aparentemente, pelo menos, eu não vejo. Agora, com certeza, haverá uma possibilidade disso. As razões são técnicas. Razões técnicas. Não são políticas e nem econômicas. Não são, por exemplo, interesses de empresas de transporte coletivo que impede isso. Não. Isso é seguro. A questão técnica, nós temos vias em Goiânia que não suporta 2 faixas de circulação. Dentro do centro de Goiânia nós temos vias que não suportam 2 faixas de circulação pelo estreitamento dela. Então, tudo isso é pensado, né, para se escolher um tipo de transporte que seja mais adequado. Eu entendi, mas por mim a gente fazia um metrô ligando Senador Canedo da Trindade e outro ligando Aparecida. Sem sombra de dúvida. Até Aragoiânia ali estava bom. Ótima proposta. E depois punha os ônibus, né, fazendo as conexões locais. E eu acredito que é viável. Por isso eu digo, porque existem vias que pela estrutura talvez não seja, mas sem sombra de dúvida, de corredores assim. Horácio Ferreira, muito obrigado pela presença, valeu muito, você contribuiu muito com o nosso telespectador. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço, estamos sempre prontos e à disposição sempre que vocês precisarem. Sim, são muitos assuntos que interessam, vamos ver se a gente organiza mais debate aqui sobre trânsito em Goiânia. E para você que nos acompanhou, que nos acompanha sempre, nosso abraço, muito obrigado e até a próxima.